não é mais só uma preocupação dos Estados Unidos a figura do Alexandre de Moraes. O nome dele já está sendo falado e muito mal falado também agora na União Europeia. E certa vez o Alexandre de Moraes falou que ele não ligava, que ele não queria vir mesmo para os Estados Unidos, né? Quem sabe, né, no futuro ele não possa nem ir para os Estados Unidos e nem para nenhum dos países da União Europeia. Trump tenta banir transgêneros das Forças Armadas, é isso mesmo. O governo de Donald Trump solicitou na última quinta à Suprema Corte dos Estados Unidos uma autorização para implementar o decreto que proíbe pessoas transgêneras de servirem nas Forças Armadas. Em uma petição, o Departamento de Justiça pediu que o tribunal suspendesse a ordem nacional emitida pelo juiz distrital Benjamin Settle, que impedia a aplicação da medida. Cresce levante internacional em defesa de Bolsonaro. É isso mesmo. O jornal britânico The Times repercutiu a citação do ex-presidente Jair Bolsonaro, destacando o momento em que ele foi formalmente notificado no hospital em Brasília, onde está internado após uma cirurgia abdominal. A publicação enfatizou que Bolsonaro foi informado sobre o início do julgamento, mesmo estando em recuperação na unidade de terapia intensiva. A matéria do The Times detalha esdrúxulas acusações contra Bolsonaro, incluindo a absurda alegação de que ele teria conspirado com aliados militares e políticos para reverter os resultados da eleição de 2022. Além disso, o The Times informa que Bolsonaro foi declarado inelegível até 2030 pelo Tribunal Superior Eleitoral. Apesar disso, expressou a intenção de concorrer novamente à presidência em 2026. O fato do ex-presidente ter sido formalmente intimado enquanto recuperava na UTI do Hospital deve estar em Brasília agravou seu quadro clínico. Um dos nomes mais influentes junto a Trump entra na briga contra Moraes, isso mesmo. Eduardo Bolsonaro denunciou ao mundo um absurdo que aconteceu com seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que recebeu uma intimação do STF por ordem do ministro Alexandre de Moraes em plena UTI do hospital em Brasília. Conversa do ex-presidente Bolsonaro na UTI, enquanto um oficial de justiça do Supremo o intima, seguindo ordens de Alexandre de Moraes, o juiz do diabo do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Escreveu Eduardo ao publicar um vídeo do exato momento. Jason Miller, conselheiro do Donald Trump, soltou o verbo. O que Moraes está fazendo com Jair Bolsonaro é pura maldade. Há poucas semanas, Miller já havia afirmado que Moraes representa a maior ameaça à democracia no hemisfério ocidental. A afirmação foi feita nas redes sociais de Miller, em reação à entrevista concedida por Moraes à revista norte-americana The New Yorker. Um forte nome se levanta, o cerco está se fechando para Moraes. Está mais do que claro que sanções a Moraes podem ser o ponto de partida para colocar um fim em toda a cruel perseguição que atinge o Brasil. Eu vou começar pela Ludmilla. Ludmilla, você já tinha visto algo parecido, porque esse argumento de que fez live, pode receber um oficial de justiça, você não faz uma live recebendo uma pessoa estranha no quarto de uma UTI. Né? Você faz uma live abrindo com um celular na mão, sem precisar que alguém estranho entre no seu quarto, expondo você, de certa forma, a risco. Você já tinha visto algo parecido? Não, Lacombe, eu nunca vi nada parecido. Eu fiquei aí 10 anos na magistratura, mais uns 11 anos no Ministério Público como servidor. Então eu tenho aí, só de tempo de justiça como um todo, Ministério Público mais Judiciário, 21 anos de serviço. Bom, nunca vi nada parecido. E tem muita coisa para falar sobre esse episódio lamentável. Primeira coisa, tem um artigo no Código de Processo Civil, o artigo 244, que proíbe a citação e intimação de doentes em estado grave. Então, as pessoas poderiam argumentar, mas não se trata de um processo, né, de um processo na vara civil, se trata de um processo criminal, então por que você está falando de Código de Processo Civil? Porque quando não existe uma determinada regra no diploma específico, o direito brasileiro permite que você se utilize de outro diploma, de outra lei, de forma analógica ou subsidiária. Então, como não tem essa proibição específica no CPP, que é o Código de Processo Penal, o nosso ordenamento jurídico permite que a gente utilize por empréstimo, digamos assim,
a mesma proibição do Código de Processo Civil, desde que as regras não sejam antagônicas. Então, nesse caso, é a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, que proíbe mesmo a citação e intimação de pessoas doentes em estado grave. Eu sei, tem muita gente aí pensando, mas, Ludmila, mas ele estava fazendo live. Se ele estava bom para fazer lives, então ele não poderia estar bom para receber uma intimação ali, 1 segundo para assinar no papel? Eu vou dizer o seguinte, bom, eu não sei exatamente o que os médicos falaram em relação a isso, só que o doente, que tá, se o sujeito está numa UTI, a gente presume, pelo menos, que ele esteja numa situação grave ou próxima de grave, né? Senão ele não estaria numa UTI. Agora, o doente que está na UTI, ele tem a liberdade dele, né? Se ele quiser, ele descumpre ordens médicas, se ele quiser, ele faz o que quiser da vida dele. O que não pode acontecer é de o Estado violar a lei porque aquele doente supostamente estaria não correspondendo às expectativas médicas, estaria, não sei, desobedecendo ordens médicas. Ah, não, então se ele desobedeceu às ordens médicas, então o oficial de justiça vai poder desobedecer também o Código de Processo Civil. Então, assim, se o Bolsonaro quiser comer comida que o médico proibiu, se quiser tomar bebida alcoólica que o médico proibiu, o problema é do Bolsonaro. Não cabe ao Alexandre de Moraes dizer, não, já que ele está desobedecendo o médico, então eu vou mandar lá o oficial de justiça. O agente da justiça tem que obedecer o que está na lei. E isso, de forma alguma, era necessário. A lei, ela prevê uma exceção para citação e intimação de pessoas que estão em situação grave, que é a seguinte, é a situação de perecimento de direito. Então, a lei diz o seguinte, olha, não pode intimar ninguém que esteja em situação grave, exceto se for para evitar o perecimento de um direito. Eu vou explicar aí para o espectador do 4x4. Digamos que, se não citar aquela pessoa naquele momento exato, algum direito vai ser perdido, vai acontecer alguma coisa irreversível. É isso, eu vou dar um exemplo. Digamos que um político corrupto esteja sendo denunciado por corrupção. Só que já passaram muitos anos do ato e o processo, o crime está quase prescrevendo. E o oficial de justiça tem ali, digamos que, 48 horas para citar o sujeito antes que o crime prescreva. Então, nesse caso, como vai haver o perecimento do direito do Estado punir, nesse caso é autorizada essa citação, e aí o juiz pode, relativamente à citação de um doente que não consegue se defender naquele momento, ele recebe a citação e depois se defende, enfim, o juiz pode flexibilizar essa situação. Mas no caso do Bolsonaro, não havia nenhuma situação que justificasse o reconhecimento de um iminente perecimento de direito. Nenhum direito iria perecer em questão de horas ou questão de dias. Até porque os fatos pelos quais o Bolsonaro está respondendo são os tais as tais das minutas do golpe, enfim, essa acusação de golpe de Estado, que são fatos muito recentes. Então, não há que se falar em iminência de prescrição, nenhum perecimento de direito de ninguém. Então, era perfeitamente possível que o oficial de justiça esperasse a alta médica, esperasse o Bolsonaro sair do hospital. E outra coisa, se ele está fazendo uma live, a live é um ato voluntário, é da vontade do agente fazer a live, não é algo que o incomoda, é algo dele que ele quer fazer, ele quis fazer a live. Agora, a intimação e a citação é um ato que essa pessoa sofre, não é um ato do agente, é um ato que ela sofre de um terceiro, no caso da justiça, do oficial de justiça. E é um ato que é extremamente amargo. É algo que, a meu ver, atrapalha ali, vai gerar uma situação de estresse naquele paciente. Bom, eu não sou da área médica, mas quem é da área médica e estiver assistindo aqui esse programa, pelo menos eu vi
vários vídeos, né, de médicos comentando isso, de que o doente na UTI ele não pode ser submetido a situações de estresse. Então, enquanto uma live não estressa ninguém, uma intimação de um oficial de justiça, de um processo grave, de acusações graves, aquilo ali estressa qualquer pessoa. Inclusive, depois surgiu um boletim médico dizendo que a pressão arterial do Bolsonaro chegou a subir depois desse episódio da oficial de justiça. Então, né, com toda razão, vai subir. Quem é que não se estressaria diante de uma situação dessa? Então, é algo realmente lamentável. Se o Bolsonaro, né, quiser fazer pouco caso da saúde dele, quiser beber, quiser descumprir a ordem médica, o problema é do Bolsonaro. Não cabe ao Alexandre de Moraes, por conta disso, por conta de algum comportamento inadequado do Bolsonaro, ele violar a lei por conta disso. Então, totalmente inadequado. Acho sim que se o Brasil fosse sério, um dia essa citação seria anulada. Porque, colocando-se no lugar da pessoa que está ali em tratamento, ela vai ter que ter um prazo ali para ela conversar com o advogado, para o advogado preparar a documentação, preparar a resposta à acusação. E será que aquela pessoa, no caso Bolsonaro, numa UTI, vai conseguir ter essa conversa? E será, mais do que isso, será que é recomendável que ele, durante esse tempo de recuperação dele, ele fique tendo este tipo de conversa com o advogado dele? Será que isso não vai atrapalhar na recuperação do doente? Então, é claro, isso é algo tão absurdo que até um deputado do Parlamento Europeu, o nome dele é Dominique Tarczyński, ele fez uma publicação dizendo, olha, passou de todos os limites, vou protocolar aqui um projeto de lei, uma resolução, não sei como é que é o nome do documento lá que ele protocolou, para pedir também no Parlamento Europeu sanções ao Alexandre de Moraes. Então, não é mais só uma preocupação dos Estados Unidos a figura do Alexandre de Moraes. O nome dele já está sendo falado e muito mal falado também agora na União Europeia. E certa vez o Alexandre de Moraes falou que ele não ligava, que ele não queria vir mesmo para os Estados Unidos, né? Quem sabe, né, no futuro ele não possa nem ir para os Estados Unidos e nem para nenhum dos países da União Europeia. A Ana acabou de mandar aqui, não sei se o pessoal vai ter, né, vai ter condições de colocar. Tá aí, Ana, você acabou de mandar no nosso grupo essa. Eu acho que já diz, né? Tá aí, pode colocar na tela de novo, Franco. Tá aí. Justiça fica 6 anos sem encontrar bolos e ação por dano ao patrimônio é extinta. Acho que tá aí, né? A nossa justiça, ela é seletiva, como eu mencionei antes, a celeridade é seletiva, achar as pessoas também, encontrar, né? 6 anos sem encontrar o bolos, e aí ação por dano ao patrimônio é extinta. E curioso, né? Ação por dano ao patrimônio. Mas no 8 de janeiro isso foi elevado a uma potência de, como é que eles colocaram? Ataque violento ao Estado democrático, enfim. De direito. Tentativa de golpe enfim. De Estado. É isso. Tá aí, a nossa justiça. Por isso que o programa da querida Ludmilla é tão perfeito. TV Injustiça. Não tem outro nome para nós no Brasil. Não tem. Vamos para uma pauta que eu preciso passar para a Ludmilla antes de me despedir dela, né? Que a primeira turma do STF condenou a 14 anos de prisão a cabeleireira Débora Santos, né? Que manchou com batom aquela estátua que fica em frente ao STF no 8 de janeiro. O ministro Luiz Fux, que tinha pedido vista, divergiu de Alexandre de Moraes e votou apenas pela condenação pelo crime de deterioração de patrimônio tombado. Ele definiu a pena em 1 ano e 6 meses de reclusão, tempo inferior, inclusive, ao que a Débora já ficou em prisão preventiva. O ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, no mérito da condenação, mas votou por uma pena de 11 anos de prisão e pagamento de multa. A última a votar foi a ministra Carmen Lúcia, que seguiu o Moraes e propôs pena de 14 anos. Placar final, 3 votos pela pena de 14 anos, 1 pela pena de 11 e 1 pela pena de 1 ano e 6 meses. Então, mesmo com todos os 5 votos apresentados, o julgamento no plenário virtual só será encerrado oficialmente em 6 de maio. Até lá, o sistema eletrônico fica aberto para o julgamento. Ludmilla, antes de me despedir de você,
E aí, como é que fica a situação da Débora? Então, tem aquela história do embargo de divergências, quer dizer, esse voto do Luiz Fux pedindo uma pena de 1 ano e meio só, que tipo de benefício pode haver aí para a Débora, essa injustiçada, completamente injustiçada? Eu não vejo, né, nesse momento, alguma solução imediata para a Débora. Os advogados podem entrar ainda com recurso, considerando a divergência, porém, já sabemos qual vai ser o resultado. Então, embora eu acho que a anistia não seja o melhor instrumento, até porque envolve uma presunção de culpa, de responsabilidade, enfim, não é o melhor instrumento, porém, eu no lugar dos presos, eu gostaria muito que isso saísse logo. E seria um instrumento muito mais rápido do que esperar o regime cair, do que esperar o Alexandre de Moraes ser destituído do cargo ou o regime cair, enfim. Então, para o momento, embora os advogados ainda consigam manejar um ou outro recurso, até de repente para o próprio plenário, não vejo muita esperança para a Débora. Agora, o Luiz Fux, ele deu aí um voto completamente divergente. O Zanin, ele divergiu, mas apenas na dosimetria. Então, em vez de condenar ali a 14, condenou a 11. Então, não melhorou muita coisa. Mas o Luiz Fux condenou a 1 ano e 6 meses. Então, segundo a pena do Luiz Fux, que condenou apenas por deterioração de patrimônio tombado, pela pena do Luiz Fux, a Débora já deveria ser posta em liberdade. Então, foi um voto assim que eu suponho que o Alexandre de Moraes tenha ficado uma arara com o Fux, porque foi algo muito destoante, né? Diferentemente do Zanin, que destoou pouco, do Fux destoou muito. Então, isso é mais uma forma de expor os arbítrios da Suprema Corte e expor internacionalmente. Agora, eu não seria uma emocionada de começar a elogiar o Fux, o grande juiz de carreira, né, e etc e tal, até porque não podemos nos esquecer de que o inquérito do fim do mundo teve apenas um voto divergente e não foi do Fux, foi do ministro Marco Aurélio Mello. Foi o único que disse que aquilo ali era um absurdo, inclusive utilizou a expressão inquérito do fim do mundo para designar aquele absurdo. Então, o Fux tem um histórico de votação que não é um histórico bom. É um histórico que eu acho que depõe contra ele, é o que eu chamo de relógio parado, de vez em quando ele pode até acertar. Porém, o histórico dele não é a favor das liberdades e nada disso, não. Então, me parece que esse voto em relação a Débora foi um voto político, porque ele viu, né, depois de inclusive muito votar acompanhando o Alexandre de Moraes, ele viu que esse caso da Débora extrapolou a bolha. Todo mundo viu, entendeu o que aconteceu, ninguém concorda em deixar essa moça 14 anos presa. Então ele viu que esse negócio, né, o bicho pegou e ele quis tirar o dele fora. Mas então eu acho que foi apenas um voto político. Eu não acredito na sinceridade dele, não. É uma forma de se desvincular para o futuro, dizendo, olha, eu não concordo com isso aí que está sendo feito, não. Enfim, mas o fato é que o Fux já deu vários outros votos condenando outras pessoas nos mesmos termos do Alexandre de Moraes. Então, eu suponho que esse voto dele tenha sido simplesmente para a galera. E a gente segue aqui, Ana, Silvio e eu, e infelizmente com mais assuntos ligados ao STF, né? A gente teve o ministro Luiz Roberto Barroso, que é presidente do Supremo, ele se opôs publicamente à anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro, que é um assunto do Legislativo, prerrogativa do Legislativo, mas ele é um pavãozão, foi lá, deu entrevista ao jornal o Globo, ele afirmou que o episódio é imperdoável e que o melhor cenário seria concluir o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda este ano. O Barroso minimizou a pressão popular para reavaliar as punições impostas
aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, mas reconheceu que o Congresso pode aprovar leis que reduzam essas penalidades. Na Câmara, a oposição vai voltar a obstruir a pauta até que o projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos no 8 de janeiro seja discutido. A estratégia foi adotada depois que o presidente da Câmara, Hugo Mota, anunciou que não vai pautar a urgência da proposta, Ana. Teve jantar dos líderes partidários, né, com o Hugo Mota e o Lula. O Lula praticamente só falou de eleição, se lançou candidatíssimo à reeleição em 2026, e quando ele se retirou, houve ali uma conversa dos líderes partidários com o Hugo Mota, e o Hugo Mota disse que isso aí não tem importância nenhuma. Aliás, estava vendo a ficha, né, da família do Hugo Mota, né? Tá todo mundo meio encalacrado, né? É pai, é padrasto, avó, é a família toda. Então tá de rabo preso já faz tempo, né, Ana? Não, além do rabo preso, Lacombe, eu sempre disse isso desde que o nome dele foi lançado. Para mim, foi muito grave o voto dele a favor da manutenção da prisão ilegal, inconstitucional e imoral do então deputado Daniel Silveira. Isso, para mim, aquele episódio nas páginas políticas no Brasil, ali existe um divisor de águas ali. Quem de fato está no parlamento para falar, para debater, para proteger as nossas leis, para legislar, ou simplesmente eles estão ali por projetos de poder, por manutenção de projetos de poder, às vezes eles se transformam em conduítes de emendas PIX, né? Exatamente, os conduítes, eles acabam se tornando artérias para todo o financiamento desses projetos de poder. E aí a gente sabe que ali no Centrão, né, eles são igual biruta de aeroporto, vai de acordo com o vento, vai para cá, vai para lá. Então, para mim, aquilo ali foi muito grave. Né? Foi muito grave. Todos os deputados que votaram para a manutenção daquela prisão, esses deputados têm que ter um asterisco no nome para sempre, porque eles poderiam simplesmente dizer: olha, ministros, nós entendemos que isso aqui foi os senhores entendem como uma afronta ao judiciário, mas nós temos aqui, além do artigo 53, nós temos o regimento interno da casa e nós vamos respeitar e vamos ser conduzidos pelo regimento interno da casa. Os senhores não têm absolutamente nenhuma autonomia, nenhuma ação aqui na Casa Legislativa, na Casa do Povo. Eles poderiam ter apresentado outras desculpas, mas simplesmente votar a favor daquela prisão mostra que eles estão de joelhos ao sistema. Então, Hugo Mota é um homem sem palavra, é um homem que foi eleito, sim, com a promessa de pautar o PL da anistia, e agora, depois daquele jantar que ele foi servido, né? A cabeça dele foi servida, ele foi jantado. Nós não podemos mais deixar esse tipo de homem seguir a carreira política no Brasil. Porque tem tradição na família, não tem. Basta. O brasileiro não aguenta mais esse tipo de covarde. Covarde não tem outro nome. Não vou dourar a pílula, não, porque ele... Covarde. Covardia o que ele fez, e é um homem covarde de não manter a palavra. Primeiro foi covarde de votar a favor da manutenção daquela prisão, e agora de não manter a palavra que ele deu, principalmente depois de tudo que aconteceu, porque foi uma eleição conturbada, principalmente depois que o Marcel Van Hatten colocou o nome dele ali, e que era um deputado que nós sabemos que honra o seu voto, que tem coragem ali no microfone, que tem coragem nas sessões, ele dá nome aos bois, ele que agora é perseguido da própria Polícia Federal, aquela Polícia Federal do Fábio Shor, que é outro nome que está lá com os americanos, com um asterisco também, mas não.
Ele votou, ele foi eleito com o voto de muitas pessoas que até gostariam de votar no Marcel Van Hatten pelas comissões, mas principalmente pela promessa de pautar o PL da anistia. Então, essa covardia, tomara, que custe muito caro para ele. Tomara. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.